por isso estamos aqui alegres. Glória a Deus. Muito bem, hoje nós vamos estudar mais precisamente, baseado no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que fala sobre a expansão da igreja, o Evangelho em Samaria. Mas, apesar de estarmos baseados no capítulo 8, no verso 1 a 8, o nosso contexto está no capítulo 7. E no capítulo 7 podemos ver o maior discurso registrado na Bíblia Sagrada, ou no Novo Testamento, melhor dizendo, não é? De um homem, de um apologeta, que estava ali diante de doutores, diante de pessoas entendidas da lei, defendendo a sua fé. Este homem é Estevão, e como o próprio Senhor Jesus disse que a Bíblia diz que para que nós venhamos a colher trigo, não é? Tem uma referência sobre o trigo, é necessário que ele morra, não é? Germine, cresça e produza. Estevão morreu, seu sangue foi semeado sobre a terra, mas a produção da semente deste primeiro mártir da igreja, o primeiro que morreu por causa do Evangelho, não é a resposta de estarmos aqui hoje. Precisamos entender isso. Precisamos entender, quando estamos aqui na igreja, sentados nessas cadeiras confortáveis, né? Quando estamos aqui sendo protegidos por essas paredes, por este teto, num ambiente do qual nós podemos suportar. Se está frio como hoje, está aí o heater, o aquecedor, né? A calefação para nos aquecer. E se estiver calor, não tem problema, tem um ar-condicionado para nos refrescar. Mas temos que tomar um cuidado para não nos tornarmos uma igreja como a de Laodiceia, uma igreja rica, abastada, bem-sucedida, porém longe do Senhor, porque começou a se conformar com o mundo. Temos que tomar o cuidado que estas coisas, ou seja, esta liberdade de culto que temos, não venha nos atrapalhar no que diz respeito a reconhecer o senhorio de Cristo, independente da situação, pregar o Evangelho. Mas eu comecei a dizer isso com contexto naqueles que já morreram por causa do Evangelho, e nós somos resposta deles. Então, por eles e pela morte, a maior morte, que é a morte que nos trouxe vida, que é a do Senhor Jesus Cristo, nós temos que responder a estes martírios, né? A estas mortes, a estes sangues que foram derramados, pregando o Evangelho da salvação, sendo crentes de verdade, sendo crentes como os crentes de Esmirna, da igreja de Esmirna, não como os crentes de Laodiceia. Agora, o problema que nós vamos perceber ao decorrer da lição, e o problema maior da igreja hoje, é ser, ou ter, não é, o pensamento de Laodiceia e as práticas da igreja de Laodiceia. Agora, o Celino citou aqui, não podemos esquecer que enquanto estamos aqui, tem pessoas presas por causa do Evangelho.
Tem pessoas sofrendo por causa do Evangelho. Tem pessoas morrendo nesse exato momento. Vocês creem? Por causa do Evangelho. Tem pessoas que estão sendo tiradas de suas casas neste exato momento por causa do Evangelho. Tem pessoas que estão sendo perseguidas por causa do Evangelho. Hoje nós vamos estudar sobre a expansão da igreja e nós vamos ver que nós temos uma responsabilidade muito grande como igreja do presente. Não podemos nos confundir com a liberdade de culto que temos neste país e nem com o conforto que é nos proporcionado aqui, não é? E nos tornarmos indiretamente religiosos. Religiosos. Não é? Tem culto naquilo, tem culto lá na igreja. Vou lá na igreja. Eu vou adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu, aquele que derramou o seu sangue, aquele que reviveu o Espírito. Pelo primeiro homem veio o quê? Veio a vida? Pelo segundo a morte? Ou pelo primeiro veio a vida? Ou pelo primeiro veio a morte, pelo segundo a vida? Não é assim? Pelo primeiro homem veio a morte. O Espírito do homem estava morto. Quem pode reviver o Espírito do homem? Jesus Cristo, Senhor. Amém. Não é? Amém. Mas vamos à lição. Marcelino já leu aqui o textual, que diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, no verso 11. Veja bem, então aqui já há uma profecia proferida por Jesus que a igreja seria o quê? Perseguida, porque o próprio Jesus, na ocasião, nos 3 anos que passou pregando sobre a terra, ele foi perseguido ou não foi perseguido? Foi, não foi? Foi perseguido. Uhum. Jesus nasceu sendo perseguido. Uhum. Não foi assim? Qual foi o primeiro país que Jesus visitou na vida? Egito. Né? José teve que pegar o menino e... Não é verdade? Por que José foi para o Egito com o menino Jesus? Por causa da perseguição. Não é? Jesus nasceu já sendo perseguido. Aí Jesus volta, não é? Foram lá para a região da Galileia, né? Viveu na Galileia. E ali cresceu, e a Bíblia diz que o menino crescia em graça, em conhecimento. E depois, quando inicia o seu ministério, inicia para ser o quê? Perseguido. Aí Jesus, no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, diz assim, que a igreja seria perseguida. A igreja seria perseguida. E às vezes, não abrimos a nossa boca para falar de Jesus porque pensamos assim, talvez, não adianta falar. Vou falar para começarem aí, né, a me zombar. Para que eu vou falar de Jesus? Eu estou salvo, está bem, está tudo bem. Não. Nós temos que falar para confrontar o mundo. E nós vamos aprender isso na lição de hoje. Amém? Mas assim, uma das coisas que eu tenho aprendido de uns 2 anos ou 3 anos para cá, porque antes, quando eu ia falar a palavra para alguém, eu sofria porque se eu estivesse pregando a palavra com o Antônio, eu ficava sofrendo que eu queria que o Antônio entendesse o que eu estava falando e que ele convertesse, não que você não seja convertido, um exemplo.